dia, galera! Tudo bem com vocês? Turma, estão preparados para a aula de hoje? A aula de hoje está bem complicada. Bastante complicada, que foi até difícil de eu gravar essa aula para vocês. A aula 138 da apostila 7, a gente vai dividir ela em duas etapas. Por quê? Porque é uma aula que ficou já dividida com 30 minutos para mais de aula. Então, eu vou fazer apenas a página 86, exercício 1, letra A, B e C. E na próxima aula, eu continuo a aula 138 com os demais exercícios da página 87. Tentem entender o exercício, sem se preocupar muito de ficar tentando decorar o exercício. Entendam o caminho, tá? Eu não vou exigir um exercício desse em atividades online, eu não exigia nem presencial, porque são exercícios muito longos. Tenham paciência, não pulem o vídeo, vejam com calma e uma dica, façam no caderno, porque o exercício é longo e mesmo aparentando ter um espaço razoável na apostila, o espaço não dá. Certo? A não ser que você tenha uma letra bem pequenininha. Mas como o exercício tem muitos detalhes, você não vai conseguir enxergar. Então, faça no caderno. Coloque lá na página 86. Feito no caderno. Enquanto eu vou resolvendo no vídeo, você vai resolvendo no caderno. Hoje nós não teremos exercícios adicionais. A aula é só esses 3 exercícios, tá bom? Bora para a aula? Bom dia, galera! Vamos para mais uma aula de racionalização de denominadores. Estamos na aula 138 e antes de eu começar a aula eu vou dar uma dica, uma sugestão. Façam esses exercícios da aula no caderno. Eu sei que a apostila aparenta ter um espaço razoável, mas não dá. O exercício é extremamente longo, nós vamos fazer com calma. Por isso, essa aula 138 eu vou dividir em 2 etapas. Então, nós vamos fazer apenas a página 86 hoje e na próxima aula a gente faz a página 87. Já vai ficar um vídeo bem longo, então nós vamos fazer o exercício com calma. Esse exercício não vai cair na prova, certo? Porque é um exercício longo, nem se a gente tivesse em sala de aula ele não cairia na prova. Então, é mais para vocês entenderem que existem vários tipos de racionalização com 1, com 2 e com 3 números no denominador. E nós vamos fazer hoje com 3. Então, nós vamos fazer devagar para que vocês possam entender o caminho. Joia? Vamos começar? Bom, antes, quando a gente fazia racionalização de denominadores, a gente via apenas um número no denominador ou 2 números com sinal de mais, sinal de menos desse jeito. E a gente trocava o sinal de mais pelo sinal de menos. Agora, com 3, eu vou trocar o sinal apenas do terceiro termo. Então, na racionalização, eu vou racionalizar por 1 mais raiz de 2, só que agora menos raiz de 3. E embaixo a mesma coisa. 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. Como é uma multiplicação, a gente tem que entender que o 1 ele está multiplicando todos os de lá. Então, eu vou fazer essa multiplicação. 1 vezes todos os de lá dá exatamente a mesma coisa. Então, eu vou fazer 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. E embaixo, lembrando que isso aqui está multiplicando todos os de lá. Só que ao invés de eu fazer 1 vezes todos os de lá, raiz de 2 vezes todos os de lá e raiz de 3 vezes todos os de lá, eu vou lembrar que existe a possibilidade de eu separar esses 2 aqui e virar um quadrado da soma. Eles são iguais, eu posso pôr 1 mais raiz de 2 e elevar ele ao quadrado. E esses 2 são iguais, eu também posso colocar raiz de 3 elevado ao quadrado. Se eu lembro desse conceito da apostila 1 do quadrado da soma, fica mais fácil de eu resolver. Veja que quadrado da soma é a regra do trinômio. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou passar o traço aqui. E em cima vai continuar 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3, e embaixo eu vou fazer a regrinha. Quadrado do primeiro, 1 elevado ao quadrado é 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1, 2 vezes raiz de 2
vai dar mais 2 raiz de 2. E quadrado do segundo é a raiz de 2 elevado ao quadrado, que dá raiz de 4. Ou eu posso pôr raiz de 2 elevado ao quadrado e cortar a potência com a raiz. Eu vou pôr a raiz de 4, mais raiz de 4. Agora, sobrou aqui o menos e a raiz quadrada o quadrado da raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Ou eu posso pôr 3 ao quadrado. Então, o que eu posso resolver aqui, ó? Eu posso resolver a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. O resto eu não consigo resolver ainda. Então, eu vou colocar, vou copiar em cima, 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. E embaixo vai ficar 1 mais 2 raiz de 2 mais 2 menos 3. Veja que eu tirei os 2 da raiz. Como isso aqui é número inteiro, ó, 1, 2 positivo e 3 negativo, eu vou juntar. Então, ele vai ficar assim. 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3, eu tô copiando em cima. 1 mais 2, 3, menos 3, 0. Então, embaixo sobra 2 raiz de 2. Veja que não é possível fazer mais nada aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que racionalizar de novo. Veja que ainda eu tenho uma raiz no denominador, mas não consigo fazer mais nada aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Começar tudo de novo. Então, eu vou pegar essa turminha aqui e vou pôr ela aqui colocada. Eu simplesmente copiei essa turma e coloquei aqui e vou começar tudo de novo como eu comecei aqui. Só que agora eu tenho 1 no denominador. Existem duas opções de fazer aqui. Ou eu multiplico o de cima e o de baixo por 2 raiz de 2, ou eu só multiplico por 2. Por quê? Porque se eu multiplicar o de cima e de baixo, os dois vão dar dobrados e depois eu simplifico no final. Então, eu prefiro não ter que usar esse 2 da multiplicação aqui, só usar a raiz de 2. Eu só posso fazer isso quando é uma multiplicação. Então, é como se eu tivesse deixando de dobrar o de cima e deixando de dobrar o de baixo. Eu só vou usar a raiz de 2. Então, veja que eu vou começar tudo de novo, racionalizar. Então, a raiz de 2 vai multiplicar todos os de lá. É a mesma coisa que esse multiplica esse multiplica esse multiplica esse. Tanto faz. Então, eu vou fazer o inverso. Esse vai multiplicar todos os de lá, certo? Ficando assim, ó. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar mais raiz de 4. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar menos raiz de 6. Embaixo, eu vou copiar esse 2, porque eu não utilizei ele, e vou multiplicar pela raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar raiz de 4, certo? Então, aqui, o que dá para eu resolver? Eu consigo resolver essa raiz de 4 e essa raiz de 4. O resto eu vou copiar. Vamos lá. Raiz de 2 mais 2 menos raiz de 6. 2 vezes a raiz de 4 é 2. Olha que eu já tirei todo mundo do denominador que tem raiz. Então, agora eu já sei que eu não vou precisar racionalizar mais. Estou chegando no fim. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a raiz de 2, que não dá para eu resolver, o 2 positivo, menos a raiz de 6, embaixo 2 vezes 2, 4. O meu exercício está no fim. Eu posso deixar tanto o exercício assim, porque não tem mais nada para fazer, ou eu posso organizar, colocar 2 mais primeiro a raiz de 2, que é menos a raiz de 6, só mudei a ordem, dividido por 4. Esse é o meu primeiro exercício e ele já está finalizado. Tá vendo? É um exercício grande, não cabe na apostila, a não ser que sua letra seja bem pequenininha. Vamos para o próximo. Exercício 2, lembrando que eu vou trocar o sinal do terceiro termo, vou racionalizar aqui por raiz de 5 menos raiz de 3 menos raiz de 2. Embaixo a mesma coisa. Raiz de 5 menos raiz de 3 menos raiz de 2. Bom, o 1, ele está multiplicando todos os de lá. Então, ele vai multiplicar todos os de lá e vai dar a mesma coisa. E embaixo, eu tenho esses dois iguaizinhos aqui. Eu vou fazer quadrado da diferença e vou juntar a raiz de 2 e vou colocar o quadrado. Então, em cima fica raiz de 5
menos raiz de 3, menos raiz de 2, multipliquei por 1. E aqui eu vou copiar a raiz de 5 menos a raiz de 3 e vou levar ao quadrado. Mais com menos vai dar menos, e a raiz de 2 eu também vou elevar ao quadrado. Bom, em cima, continua dando raiz de 5 menos raiz de 3 menos raiz de 2, porque eu não consigo tirar da raiz. Embaixo tem um quadrado da diferença, então vira um trinômio. Então, é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo. Quadrado do primeiro. O primeiro é raiz de 5 elevado ao quadrado da raiz de 25. Aí, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Quadrado do segundo. O segundo é raiz de 3, negativo. Menos com menos vai dar mais. 9, raiz de 9, 3 vezes 3, 9, menos a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, ou eu corto a potência com a raiz, ou vira raiz de 4, como eu fiz nos demais que eu multipliquei. Então, agora eu consigo resolver a raiz quadrada de 25, de 9 e de 4. Então, eu vou resolver ela, o resto eu vou copiar. Então, vai ficar raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 2, e embaixo vai dar 5, menos 2, raiz de 15, que eu não consigo tirar da raiz, mais 3, menos 2. Veja que eu consigo resolver esses números inteiros aqui, ó, 2 mais 3, menos 2. Então, eu vou fazer. Esse 2 é inteiro, mas ele está multiplicando, então, primeiro eu precisava resolver aqui. Como eu não consigo tirar o 15 da raiz, eu vou deixar assim. Em cima eu copio raiz de 5, raiz de 3, raiz de 2. 5 mais 3, 8, menos 2, 6, menos 2, raiz de 15. Eu não consigo resolver mais nada aqui. Não sai ninguém da raiz, eu tenho que racionalizar. E racionalizar é tirar a raiz do denominador. Mas ainda eu tenho o bendito do 15 aqui na raiz, ó. Então, eu tenho que começar a racionalizar tudo de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa turminha, vou pôr aqui e a gente começa tudo de novo do zero. Turminha colocada, então agora eu começo racionalizando tudo de novo por quem está no denominador. Agora eu tenho 2, vou trocar o sinal. 6 mais 2 raiz de 15, vezes 6 mais 2 raiz de 15. Eu poderia até fazer fator comum em evidência aqui, deixar isso aqui mais simples e multiplicar por números menores. Mas eu vou complicar mais ainda a vida de vocês. Então, vamos fazer com os números assim, para não dar mais trabalho. Então, veja, eu vou agora fazer a distributiva, tanto faz daqui para lá ou daqui para cá. Eu vou fazer para cá, porque aí eu resolvo duas vezes só a distributiva. Daqui para cá, os 6 vezes todos os de lá e o 2 raiz de 15 vezes todos os de lá. Tanto faz daqui para cá ou de lá para cá, certo? Então, aqui vai ficar 6 raiz de 15, perdão, raiz de 5, menos 6 vezes raiz de 3, menos 6 raiz de 3. Aí, 6 vezes raiz de 2, menos 6 raiz de 2. Vou passar o traço maior aqui. E aqui, 2 raiz de 15 vezes 5 vai ficar 2 raiz de 75. Vai ficar mais com mais 2 raiz de 75. Daí, mais com menos 2 raiz de 15 vezes 3, 45. Mais com menos 2, 15 vezes 5, 30, raiz de 30. Vou continuar o traço. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, eu vou fazer o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. 6 vezes 6, 36. Mais com menos 2 vezes 2, 4. 15 vezes 15, ao invés de eu fazer a conta, eu vou pôr 15 ao quadrado e vou cortar a potência com a raiz aqui, ó. Cortando a potência com a raiz, eu vou chegar neste resultado aqui, ó. 36 menos 4 vezes 15. Em cima,
eu não consigo tirar ninguém da raiz, mas eu consigo fatorar a raiz de 75, a raiz de 45 e tentar a raiz de 30. Aqui ninguém sai da raiz. Então, eu vou fatorar o 75, o 45 e o 30 à parte para vocês verem. Vou copiar, então, o 6 raiz de 5, que não dá para fazer nada, o 6 raiz de 3 e o 6 raiz de 2, mais 2 vezes a raiz de 75 eu vou fatorar. Então, eu vou pegar um papelzinho à parte, vou trazer ele para cá e vamos lá fatorar ele. 75 dá por 3, que dá 25. Que dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Então, o 75 eu posso escrever a mesma coisa que 3 vezes 5 ao quadrado, ou 3 vezes 25. Tanto faz o que eu for colocar lá dentro. Então, eu vou trocar o 75 ou por 3 vezes 25, ou por 5 ao quadrado. Eu vou por 3 vezes 25, tudo bem? Menos 2 raiz de 45. Vamos fatorar o 45. O 45, veja que eu tenho aqui, ele dá por 3, que dá 15, dá por 3, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Eu posso escrever a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5, ou 9 vezes 5, que dá o 45. Eu vou trocar por 9 vezes 5. 9 vezes 5, menos 2 raiz de 30. Vamos fatorar o 30 agora. Papelzinho aqui, o 30... ele dá por 2, que dá 15, dá por 3, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Aqui, nada que eu coloque, ó, 2 vezes 3 vezes 5 sai da raiz. Se for 2 vezes 6, 3 vai dar 6, 6 não sai da raiz. Se for 2 vezes 5, vai dar 10, 10 não sai da raiz. Se for 3 vezes 5, vai dar 15, 15 não sai da raiz. Então, o 30 eu não tenho como fatorar, então ele vai continuar 30 aqui e eu não vou mexer mais nele. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar o 25 da raiz, vou tirar o 9, perdão, da raiz e vou fazer essa 4 vezes 15 aqui. Então, tem que copiar tudo isso aqui de novo, não vai caber aqui, portanto, eu vou pôr embaixo. E vai ficar assim, ó, 6 raiz de 5 menos 6 raiz de 3 menos 6 raiz de 2, mais 2 raiz de 3, no caso 5 sai da raiz, vai ficar vezes 5, raiz de 3, menos 2 vezes o 9, que sai da raiz é 3, raiz de 5, menos 2 raiz de 30, dividido por 36, menos 4 vezes 5, 60. O que eu vou fazer agora? Agora, vou trocar minha canetinha, porque tá acabando a tinta. Agora, pessoal, veja, eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 5 e 2 vezes 3. E vou fazer essa subtração que também dá certo. Copiando tudo. 6 raiz de 5, menos 6 raiz de 3, menos 6 raiz de 2, menos 2 vezes 5, 10, mais 10 raiz de 3, menos 2 vezes 3, menos 6, raiz de 5, menos 2, raiz de 30. Ai, não vai dar. Ficou apertado. 36 menos 60, 24. Agora que eu arrumei, veja que eu tenho esse 6 raiz de 5 aqui, ó, positivo, e esse 6 raiz de 5 aqui negativo. Eu posso cortar esse com esse. E eu tenho também, ó, 6 raiz de 3 negativo e 10 raiz de 3 positivo. É a mesma turma, ó, a turma da raiz de 3. Então, esses dois eu posso juntar. Este e este aqui que ficou pequenininho, eu não posso juntar. Então, eu vou copiar o menos 6 raiz de 2 e o menos 2 raiz de 30. E agora eu vou resolver. Menos 6 mais 10 vai dar mais 4 raiz de 3. E embaixo, o 24. Eu consigo simplificar isso aqui, dividir tudo isso aqui por 2 e finalizo assim, ó. 6 dividido por 2 vai dar menos 3 raiz de 2,
2 dividido por 2 vai dar menos raiz de 30. 2 dividido por 4 dividido por 2 vai dar mais 2 raiz de 3 sobre 24 dividido por 2, que dá 12. Finalmente, acabamos esse exercício longo, né, pessoal? Vamos para o último da aula de hoje, paciência. E vamos para o nosso último exercício da aula. Continuando, então, vamos fazer a multiplicação, lembrando que eu vou trocar o sinal do segundo. Então, racionalizando pela raiz de 7 menos a raiz de 2 mais a raiz de 3. Raiz de 7 menos a raiz de 2 mais a raiz de 3. O 1 multiplicando tudo isso aqui, vai dar tudo isso aqui mesmo. Então, 1 vezes todos os de lá dá exatamente essa turminha aqui. E aqui, lembra que eu tenho quadrado da diferença aqui, e a raiz de 3 eu vou levar ao quadrado. Então, em cima vai ficar a raiz de 7 menos a raiz de 2 mais a raiz de 3. E embaixo, a raiz de 7 menos a raiz de 2 eu vou levar ao quadrado. E a raiz de 3, ó, menos com mais, menos, eu também vou elevar ela ao quadrado. Aqui, eu consigo resolver que vai dar quadrado da diferença. Então, é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é a raiz de 49. Aí, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 7 vezes 2, 14, vai dar menos 2 raiz de 14. Quadrado do segundo, menos com menos é mais, vai dar raiz de 4. E aqui, menos a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, que dá raiz de 9. Em cima eu copio do jeito que tá. Raiz de 7 menos raiz de 2 mais raiz de 3. Lembrando que eu consigo resolver aqui a raiz de 49, a raiz de 4 e a raiz de 9. Então, eu vou passar um traço e vou resolver ela. Vai ficar assim. Raiz de 7 menos a raiz de 2 mais a raiz de 3 e 7, que é a raiz quadrada de 49, menos 2, raiz de 14, mais raiz quadrada de 4 é 2, menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Eu consigo resolver agora essa turminha aqui, ó. O 7, o mais 2 e o menos 3. Aqui não, porque tem uma multiplicação que eu não consigo resolver raiz. 7 mais 3, 9, menos 3, 6. Vai ficar 6 menos 2, raiz de 14, e em cima eu copio. Raiz de 7 menos raiz de 2 mais raiz de 3. O que aconteceu aqui? Aqui eu não consigo resolver mais nada, mas ainda eu tenho uma raiz no denominador. Eu vou ter que começar a racionalizar tudo de novo. Então, eu vou pegar essa turminha, vou pôr aqui e vou começar de novo. Então, agora, vamos começar de novo. Vou racionalizar pelo que está no denominador. É negativo, eu vou pôr positivo. Como só tem 2 termos, vou trocar o sinal do meio. 6 mais 2 raiz de 14 em cima e 6 mais 2 raiz de 14 embaixo. A multiplicação independe se for daqui para lá ou de lá para cá. Eu vou fazer de lá para cá, porque aqui eu só tenho 2 termos e fica mais fácil multiplicar os 6 vezes todos os de lá e o 2 raiz de 14 vezes todos os de lá. Então, vou passar o traço de fração e vou começar com o 6. 6 vezes raiz de 7 vai dar 6 raiz de 7. 6 vezes menos 2 raiz de 3 vai dar 6 raiz de 2, perdão. 6 vezes raiz de 3, mais com mais, vai dar mais 6 raiz de 3. Agora, eu vou aumentar o traço, que não vai dar o espaço aqui, e vou começar com 2 raiz de 14 vezes 7. 2 vezes 1 raiz de 14, mais com mais, vai dar mais 2 raiz de 14 vezes 7, dá 98. Aí, 2 vezes 1 raiz de 2, mais com menos, vai dar menos 2 raiz de 28.
Continuo aumentando o traço. Mais com mais vai dar mais, 2 vezes 1 raiz de 3 vai dar 2 raiz de 14 vezes 3, 42. E embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, eu vou fazer o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. 6 vezes 6 vai dar 36, menos com mais vai dar menos, 2 vezes 2 vai dar 4, raiz de 14 vezes raiz de 14, ao invés de eu fazer a conta, eu vou pôr ao quadrado para cortar a potência com a raiz. Então, agora eu vou passar meu traço de fração de novo e vou fazer o que dá para ser feito. Cortar a potência com a raiz, aí eu consigo fatorar o 98, o 28 e tentar o 42. O resto eu copio. Então, eu vou copiar o 6 raiz de 7 menos o 6 raiz de 2, mais o 6 raiz de 3, mais o 2 raiz de 98 que eu vou fatorar. Então, eu vou fazer essa fatoração do 98 aqui separado. 98, ele dá por 2, que vai dar 49, que dá por 7, que vai dar 7, que dá por 7, que dá 1. Veja que eu tenho duas coisas iguais aqui, então eu posso fazer 2 vezes 7 elevado ao quadrado, trocar o 98 por isso, ou 2 vezes 49, tanto faz. Eu vou pôr 2 vezes 49, vou tirar o papelzinho daqui e vou continuar minha conta aqui, 2 vezes 49. Troquei o 98 por isso, agora menos 2 raiz de 28. Eu vou fatorar também a raiz de 28. Eu já estou com o meu papelzinho separado aqui. E eu sei que o 28 dá por 2, que dá 14, que dá por 2, que dá 7, que dá por 7, que dá 1. Então, eu posso trocar por 2 ao quadrado vezes 7 ou por 4 vezes 7, que dá 28. Então, eu vou pôr 4 vezes 7. Então, no lugar do 28, eu vou pôr 4 vezes 7, mais 2 vezes raiz de 42, que eu também vou fatorar. Tá aqui a raiz de 40, o 42, ele dá por 2, que dá 21, depois ele vai dar por 3, que dá 7, e depois ele dá por 7, que dá 1. Aqui não tem ninguém que eu possa elevar ao quadrado, que eu possa cortar a potência com a raiz. Então, 2 vezes 3 vezes 7, mesmo que eu multiplique aqui 2 vezes 3, 6, não sai da raiz, 3 vezes 7, 21, não sai da raiz, então 42 não sai da raiz. Embaixo é 36 menos 4 vezes, eu cortei a potência com a raiz, vezes 14. Então, o que eu posso resolver agora? Eu posso resolver a raiz do 49, a raiz do 4 e essa multiplicação. Vou copiar tudo de novo, passo o traço aqui, e vai ficar 6 raiz de 7, menos 6 raiz de 2, mais 6 raiz de 3, mais 2 vezes 7, que é 49, raiz de 49 vezes 7, raiz de quem sobrou, que é o 2, menos 2, tiro o 4 da raiz, vezes 2, raiz de 7, que sobrou lá dentro, mais 2, raiz de 42, sobre 36, menos 4 vezes 14, dá 56. Então, deixa eu arrumar aqui o tracinho. O que eu consigo fazer agora? Agora eu consigo fazer esta multiplicação aqui, esta multiplicação aqui e essa subtração. Então, eu vou resolver, vou passar aqui embaixo. Vou colocar tudo aqui embaixo, vai ficar um pouquinho apertadinho, mas não tem jeito, vai ficar 6 raiz de 7 menos 6 raiz de 2, mais 6 raiz de 3, mais 2 vezes 7, 14, raiz de 2, menos 2 vezes 2, 4, raiz de 7, mais 2, raiz de 42, sobre 36 menos 56, menos 20. O que dá para eu resolver agora? Eu consigo juntar a turminha do 6 raiz de 7 com o menos 4 raiz de 7 e consigo juntar também a turminha do menos 6 raiz de 2 com a turminha do 14 raiz de 2. O resto eu vou copiar. Então, aqui, ó, eu vou passar o traço de fração.
e vou fazer essa continha. 6 menos 4 vai dar 2 raiz de 7. Aí, menos 6 mais 14 vai dar mais 8 raiz de 2. Aí, eu copio o resto, mais 6 raiz de 3, mais 2 raiz de 42, dividido por menos 20. Eu consigo simplificar tudo isso aqui por 10. Por 10 não, por 2. Então, eu vou dividir tanto de cima quanto de baixo por 2 e eu vou colocar do outro lado da folha. De novo, o último passo, vou dividir todo mundo por 2, então vou passar o traço aqui, 2 dividido por 2 só vai sobrar a raiz de 7, 8 dividido por 2 vai dar 4 raiz de 2, 6 dividido por 2 vai dar mais 3 raiz de 3, e 2 raiz de 42 dividido por 2 vai só sobrar a raiz de 42. Embaixo, menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Como eu tenho uma subtração aqui, que eu vou fazer a regra de sinal. A fração positiva mais com menos, menos. Então, vai ficar um resultado de menos raiz de 7 mais 4 raiz de 2 mais 3 raiz de 3 mais 42 dividido por 10. Acabamos! Meu Deus, que exercício longo, né? Não fiquem bravos comigo, eu precisava fazer. Aí vocês fazem com calma no caderno e não se desesperem, porque é só uma demonstração, não vou exigir de vocês nada disso, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula, que nós vamos continuar essa aula na página 87, mas é bem simplesinho, os difíceis ficaram para hoje, tá bom? Tchau!